Desemprego cai em outubro e população ocupada bate recorde histórico. 13º salário vai injetar 250 bilhões de reais na economia. E você vai ver também. Mudança no clima deve fazer a ceia de Natal do brasileiro ficar mais cara neste ano. Buscas por vítimas do deslizamento que atingiu 15 carros e 6 caminhões no Paraná entram no segundo dia. Covid-19 continua fazendo estragos na economia da China. FMI afirmou que deve revisar para baixo o crescimento do país em 2022. Messi contra Lewandowski, que é o grande duelo do dia de hoje na Copa do Catar. Tudo isso a partir de agora. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo. Agora são 1h03 pelo horário de Brasília. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Pati. E boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. Começamos com uma boa notícia. O desemprego caiu entre agosto e outubro para o menor nível do período desde 2014. Segundo o IBGE, a população ocupada no mercado de trabalho bateu recorde histórico. A taxa de desocupação no trimestre de agosto a outubro ficou em 8,3%. Segundo dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE, o número equivale a 9 milhões de pessoas. Esse é o menor nível para o período em 7 anos. Em relação ao trimestre anterior, de maio a julho, houve queda de 0,8 ponto percentual. Nesse mesmo período, o rendimento mensal subiu e chegou a R$ 2.754. O número de trabalhadores sem registro em carteira bateu recorde histórico. São 13.400.000 brasileiros nessa situação. O número representa um aumento em relação ao trimestre anterior. No ano, a alta foi de 1.400.000 pessoas. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25.400.000 pessoas. Isso significa uma queda de 1,8% no trimestre, mantendo estabilidade na comparação anual. Já a população ocupada no mercado de trabalho foi estimada em 99.700.000 pessoas. Um novo recorde da série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. E hoje é a data limite para as empresas pagarem a primeira parcela do 13º salário. O dinheiro é importante para cada trabalhador, mas também coletivamente para a economia do país. O pagamento vai injetar quase 250 bilhões de reais no mercado, o que representa 2,6% do PIB brasileiro. A estimativa é do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, que também prevê que aproximadamente 85 milhões de brasileiros sejam beneficiados com rendimento adicional. O valor médio para o brasileiro é de R$ 2.672. O benefício deve injetar mais de 249 bilhões na economia brasileira, montante que representa quase 2,6% do Produto Interno Bruto, o PIB do país. O dinheiro extra deve ser usado principalmente para quitar dívidas, comprar presentes de Natal ou até mesmo investir. Lembrando que a lei determina que as empresas têm até o dia 30 para pagar a primeira parcela do 13º. O benefício é exclusivo para trabalhadores com carteira assinada. O pagamento deve ser no mínimo a metade do salário. Já a segunda parcela tem como data limite o dia 20 de dezembro. Quem tiver trabalhado o ano inteiro recebe o valor inteiro. Já aqueles que não cumpriram os 12 meses, o pagamento será proporcional ao período trabalhado. O cálculo inclui só os meses em que a pessoa trabalhou pelo menos 15 dias. Bom, e o mês de dezembro já está aí, né, Dani? E muitas famílias começam a pensar na ceia de Natal. Mas o apetite para as compras deve ser moderado esse ano. Afinal, os itens da ceia podem ter um aumento aí de 16,2% em relação ao ano passado, né, Dani? Pois é, Paty, um dos motivos é que as mudanças no clima acabaram encarecendo alguns produtos, como, por exemplo, a carne. Por isso, o cardápio deve ter menos proteína e mais criatividade para a escolha dos pratos. Pratos como a arroz grega, o pernil, a maionese, a salada de batata, a farofa e, claro, o panetone
São produtos que não podem faltar em uma ceia de Natal. Nesse ano, a busca pelos alimentos mais tradicionais dessa época já começou. E você, o consumidor, vai precisar fazer caber no bolso para garantir esses pratos tão tradicionais. E isso vai acontecer por causa do aumento no valor de itens básicos, como é o caso da maionese, do leite condensado e de tubérculos, como a cenoura e a batata inglesa. Alimentos que estão na maior parte das receitas natalinas. E essa variação pode chegar a 16,2% nesse ano, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, o que pode afetar o bolso do brasileiro. Isso é, agora o consumidor vai precisar desembolsar mais para ter os mesmos produtos no menu de Natal. E além da inflação, o que pode ter contribuído para esse aumento nos valores foram as mudanças climáticas. Então, na véspera do Natal, um pouco do desafio vai ser a feira livre. Ela vai se apresentar mais cara do que no Natal passado. Agora, a gente não compra muito de raízes, né? As famílias gastam um pouco de dinheiro, apesar do aumento que eles vão apresentar, em torno desses itens, né? A maior despesa fica com as proteínas, né? Seja um frango especial, seja um pernil, ou mesmo um bacalhau, esses itens são os que pesam mais na ceia. Entre os itens que terão maior peso no orçamento estão a clássica maionese, com 30% de aumento, e as aves, com alta de 5%. E olha, nem a sobremesa vai escapar. O leite condensado pode apresentar uma alta de 32,6%. A manteiga, utilizada em muitas receitas, um aumento de 23,1%. E o açúcar, 5,9%. Em contrapartida, a carne de porco e o arroz registraram queda de 3% e 4,6%, respectivamente. Se a gente comparar com 2021, as proteínas não tiveram um grande aumento. A alta desses produtos perdeu para a inflação. Isso significa que eles vão pesar no orçamento do consumidor, mas será de forma sutil. E é sempre importante lembrar que, desde 2020, muitas famílias priorizaram o isolamento social. Mas com a vacinação de grande parte da população, elas voltarão a se reunir, o que pode ajudar a deixar essa ceia mais barata. Então, nessa reunião, há a possibilidade de dividir um pouco as despesas da ceia, né? E normalmente é assim, marca-se um lugar, né? E aí cada um leva alguma coisa e acaba não pesando para ninguém. O problema maior é quando a família tem que arcar sozinha com toda a despesa para a composição da sua ceia, né? E aí o orçamento ficaria realmente mais apertado, né? E além de juntar a família, outra dica para economizar na hora de montar a sua ceia de Natal é pesquisar bastante os produtos da lista de compras e não deixar para a última hora. Assim, o consumidor consegue escolher o produto com calma e comprar apenas o que é necessário para compor a ceia da data mais especial do ano. E agora falamos de política. Os grupos da transição estão apresentando os primeiros relatórios de trabalho. Os documentos contêm as análises prévias das áreas de atuação do governo Bolsonaro e novas propostas. Divididos por áreas de atuação, os grupos de transição entregam nesta quarta-feira os relatórios preliminares de trabalho da equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Os documentos têm como objetivo apresentar análises de cada área do governo do presidente Jair Bolsonaro, sugestões para mudanças nas estruturas governamentais e revogação de atos. Esses relatórios também vão servir de base para justificar a aprovação da PEC da transição aos congressistas, que já foi protocolada no Senado. A solicitação visa que o teto de gastos seja ultrapassado em até 198 bilhões de reais para viabilizar os repasses do programa social. Entre as principais propostas a serem apresentadas devem estar, na pasta da saúde, recomposição de orçamento de 22 bilhões de reais para atender necessidades emergenciais, da agricultura, a redução de juros a produtores que promovem produção com baixa emissão de carbono e da educação, recomposição do orçamento de universidades e institutos federais. Após a PEC da transição começar a tramitar, senadores articulam um teto extra, mas com um limite menor do que os 198 bilhões de reais propostos. Desta vez, ele gira em torno de 80 bilhões de reais.
A proposta de emenda constitucional apresentada pela equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já está registrada no sistema do Senado, com o apoio de 28 senadores de 10 partidos diferentes. O texto manteve a proposta original de tirar 198 bilhões de reais do teto de gastos. Apesar disso, interlocutores do novo governo falam em discutir valores menores, de 150 bilhões de reais ou menos, e ainda considerar a proposta do senador Tasso Gereissati, que não tira o programa social do teto, mas abre espaço de 80 bilhões de reais no teto. Já os senadores Esperidião Amin e Oriovisto Guimarães apresentaram uma emenda à PEC, com o objetivo de limitar o impacto a 80 bilhões de reais para o ano que vem. O texto prevê também que, se esse valor não for utilizado em sua totalidade, que o remanescente seja destinado para programas de geração de emprego. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou o projeto que garante gratuidade no metrô, trem e ônibus para idosos com mais de 60 anos. Para entrar em vigor, a proposta precisa agora passar pela sanção do governo paulista. O projeto de lei que garante a gratuidade no transporte público do estado de São Paulo para pessoas com 60 anos ou mais deve entrar em vigor a partir de janeiro de 2023. A proposta inicial enviada pelo governador paulista ao Legislativo pedia que o benefício fosse concedido apenas para as pessoas dessa faixa etária em situação de extrema pobreza, cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal. Mas o texto foi modificado pelos deputados estaduais e ampliou o benefício para todo o grupo dessa faixa etária, que vai de 60 a 64 anos. Quem tem 65 anos ou mais já tem a gratuidade garantida por lei federal. Com a aprovação, o grupo da terceira idade vai ter a gratuidade garantida no metrô, nos trens metropolitanos da CPTM e nos ônibus da MTU, por meio de bilhete eletrônico de uso pessoal e intransferível que pode ser suspenso ou cancelado caso haja uso indevido do benefício. A gratuidade para o grupo de 60 a 64 anos está suspensa na cidade e no estado de São Paulo desde janeiro de 2021. Agora a gente fala sobre a situação no Paraná. Subiu para 2 o número de mortos nos deslizamentos na BR-376 até o momento. 5 pessoas ficaram feridas. Os bombeiros estimam que mais de 30 devem estar desaparecidas. Segundo a Defesa Civil, parte da estrada corre o risco de desabar. Os bombeiros continuam nos trabalhos de busca pelos desaparecidos dos deslizamentos causados pela chuva forte desta segunda-feira em Guaratuba, na BR-376. No momento, se estima que 15 automóveis e 6 caminhões estão soterrados nas pistas, que continuam interditadas nos 2 sentidos. Ainda não está confirmado o número de desaparecidos, mas as equipes de resgate e remoção de materiais estão trabalhando junto com geólogos e o tempo continua instável no local. Na tarde da segunda-feira, aconteceu o primeiro desbarrancamento, que causou um bloqueio na pista para os motoristas que cruzavam a rodovia 376, no quilômetro 669. À noite, veículos que estavam parados por conta do primeiro deslizamento foram pegos de surpresa quando aconteceu o segundo desabamento. As equipes estão tentando chegar até possíveis vítimas do desastre com vida. Ao todo, as equipes de força-tarefa entre bombeiros, geólogos e socorristas somam cerca de 60 pessoas do Paraná e de Santa Catarina trabalhando. O Corpo de Bombeiros afirma que as chuvas confirmadas para os próximos dias poderiam dificultar os trabalhos, mas que a equipe irá trabalhar 24 horas por dia para o resgate completo das vítimas do desastre. E antes do intervalo, falamos do tempo para a tarde desta quarta-feira. O dia permanece abafado e chuvoso na maioria dos estados do país, assim como todo o mês de novembro, que teve uma quantidade de chuva muito acima da média histórica. Aqui em São Paulo, por exemplo, caiu 13% mais água do que o esperado. Agora vamos fazer um giro por algumas cidades do país. Começamos por Recife, em Pernambuco. O dia hoje está abafado por lá e bem chuvoso. Agora faz 24 graus, mas a máxima pode ficar em torno de 28 graus. Vamos conferir agora como está o tempo em Aracaju, Sergipe. Vemos que o céu está bem coberto, mas com altas temperaturas. Há risco de temporais a qualquer hora do dia. Agora faz 27 graus e a máxima pode chegar até 28 graus.
Para terminar a previsão, falamos aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora. Aqui na capital será um dia com muitas nuvens e chances de chuva pela tarde e também à noite. De volta comigo, agora faz 22 graus e a máxima aqui na capital pode chegar aos 28 graus ainda hoje. E veja a seguir, por causa da Covid, o Fundo Monetário Internacional deve reduzir a projeção de crescimento da economia da China em 2022. E você vai ver também duelo de gigantes no Catar, Messi e Lewandowski, que se enfrentam hoje na decisão do Grupo C da Copa do Mundo. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora 1h20 pelo horário de Brasília e voltamos com destaque internacional. O Fundo Monetário Internacional alertou que pode revisar para baixo as projeções de crescimento da China. As afirmações foram feitas em meio às manifestações contra as medidas anti-Covid, que têm provocado impactos significativos na economia do país. O alerta foi feito nesta terça-feira pela diretora da entidade, Kristalina Georgieva. Os riscos são de baixa. Em outras palavras, embora estejamos projetando um crescimento de 3,2% para este ano e 4,4% para o ano que vem, existe de fato a possibilidade de que neste momento de incerteza muito alta tenhamos que revisar essas projeções para baixo. Para Georgieva, os dois aspectos que provocariam essa redução do crescimento são a Covid-19 e as dificuldades do setor imobiliário. Mas a chefe do FMI ressaltou que a China tem uma margem de manobra orçamentária para estimular sua economia e enfrentar qualquer pressão, inclusive uma redução do crescimento. O ex-presidente da China morreu nesta quarta-feira aos 96 anos de idade. Ele comandou a China em um período de transformação do final dos anos 1980 até o início do século XXI. Jiang assumiu o poder após a repressão da Praça da Paz Celestial e levou o país de maior população do mundo a emergir como uma potência global. A agência oficial Xinhua informou que o ex-líder morreu vítima de leucemia e falência múltipla de órgãos em Xangai, pouco depois do meio-dia no horário local, nesta quarta-feira. A morte de Jiang acontece no momento em que a China registra os maiores protestos desde 1989, motivados pelas rígidas políticas de combate à pandemia de Covid-19, quando ele sucedeu a Deng Xiaoping como líder do partido em 1989. A China ainda estava na primeira etapa de sua modernização econômica. Analistas afirmam que Jiang e seu grupo, conhecido como Shanghai Gang, continuaram a influenciar a política do regime comunista por muito tempo após sua saída do poder, incluindo a eleição de Xi Jinping como presidente em 2012. Jiang Zemin era casado e deixa 2 filhos. E chegou a hora do esporte. Vamos falar da Copa do Catar. Bom, e agora todo dia é dia de decisão na Copa do Mundo. Nessa semana estão sendo definidos os times que vão se classificar para as oitavas de final. E a promessa é de fortes emoções, né, Dani? Fortíssimas, Paty. Aquele clima de festa ali da primeira semana já acabou. Daqui para frente o negócio fica sério. Os jogos devem ser cada vez mais tensos e mais emocionantes também. Mas quem vai falar sobre isso pra gente é o Kleber Werneck. Uma ótima tarde para você, Kleber. Muito boa tarde, Dani. Muito boa tarde, Paty. Agora é assim, é jogo de vida ou morte. Todo jogo é uma decisão. É bom lembrar que 7 seleções já estão classificadas e outras 4 vão garantir vaga nos jogos de hoje. Vamos então à tabela dos jogos de hoje. 2 partidas começaram no meio-dia e ambas pelo grupo D. A França enfrenta neste momento a Tunísia e está perdendo por 1-0. É bom a gente lembrar que a França está com um time reserva. E a Dinamarca pega a Austrália e também está perdendo 1-0 aí para a Austrália neste momento. À tarde, às 16 horas, acontecem mais 2 jogos. E esses pelo grupo C. A Argentina mede forças com a Polônia e a Arábia Saudita joga contra o México. A gente falou dos jogos, aí a gente vai falar que o grande jogo de hoje marca um encontro entre 2 gigantes do futebol mundial.
Messi pela Argentina e Lewandowski pela Polônia. Olha só os números. Juntos, os dois somam 1.419 gols, 67 títulos e 118 prêmios na carreira. Hoje, esses dois grandes nomes se enfrentarão no Catar. Todo jogo de Copa do Mundo é história sendo construída e os protagonistas da vez são dois gênios do futebol. O camisa 30 do Paris Saint-Germain, Lionel Messi, e o camisa 9 do Barcelona, Robert Lewandowski. Os dois vivem boa fase. Messi já marcou 2 gols nesse Mundial e Lewandowski marcou seu primeiro gol em Copas. E foi no último jogo contra a Arábia Saudita. A emoção foi tanta que ele desabou em lágrimas. Os dois também colecionam títulos e prêmios individuais. O argentino acumula 41 taças e 78 conquistas individuais, incluindo 7 vezes o de melhor jogador do mundo e o craque da Copa de 2014 no Brasil. Já o polonês conquistou 26 troféus e 41 títulos individuais. As conquistas mais expressivas foram os 2 títulos de melhor do mundo pela FIFA. Os dois só se enfrentaram 3 vezes na história. As 3 foram pela Liga dos Campeões. São 2 vitórias para o polonês e uma para o argentino. E esse será o primeiro duelo pela seleção. E a expectativa é de um grande espetáculo dos dois craques. E olha só, quando uma pessoa se machuca, é comum colocar gelo no local que está inchado. Acho que todo mundo já fez isso pelo menos uma vez na vida. Mas na seleção brasileira isso é coisa do passado. Nós vamos mostrar agora os modernos aparelhos que o Neymar está usando para se recuperar da torção no tornozelo. Confira. Neymar tem feito o máximo esforço para voltar a jogar logo pela seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O jogador está fazendo um tratamento intensivo para se recuperar da torção no tornozelo, que aconteceu no jogo contra a Sérvia. As sessões de fisioterapia estão sendo realizadas 3 vezes por dia. Durante a partida do Brasil contra a Suíça, inclusive, o jogador chegou a postar uma foto em suas redes sociais. E nela dá para ver um aparelho. Trata-se de um método moderno que a CBF está utilizando para recuperar Neymar o mais rápido possível. É a crioterapia. A finalidade é a mesma do antigo tratamento com gelo em locais que estão inchados. Mas agora isso é feito com esses modernos equipamentos. A tecnologia é da empresa Avanutri, que fechou uma parceria com a CBF. A mesma empresa também presta serviços para o Fluminense. E nesse vídeo do clube é possível identificar o mesmo tratamento que está sendo feito com o Neymar. Os aparelhos aumentam a precisão da aplicação e fazem a inflamação diminuir mais rápido. A demanda de jogos hoje, tanto no futebol profissional quanto na base, é muito grande. Então, a gente precisa criar estratégias para acelerar esse processo de recuperação para que os atletas estejam prontos para uma próxima partida e para uma próxima sessão de treinamento. Na busca pelo Hexa, essa tecnologia se tornou um importante reforço para a seleção fora de campo. Olha, e o legal dessa reportagem é que ela mostra que por trás dos dribles e também dos gols que a gente vê na televisão, também existe um trabalho importante nos bastidores. Não é mesmo, Paty? Não é mesmo, Dani? Verdade, Kleber. São craques de outras áreas, como a medicina e a fisioterapia, né, Dan? E sem eles, Paty, não tem jogo. Afinal, uma Copa se ganha dentro e também fora do campo. E essa edição fica por aqui. Agradecemos demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Não se esqueça, daqui a pouco o Kleber Werneck volta com mais informações para você. Uma ótima tarde e até amanhã.